Queridos amigos, queridas amigas, uma boa tarde. Vamos então começar mais uma vez essa gravação, que eu ainda estou apanhando muito, mas eu espero que quando eu me acostumar, vai ser necessário a tecnologia mudar um pouco, porque eu tenho certeza que quando eu me habituar, eu vou ter que ficar para lá e para cá, a máquina vai ter que me acompanhar, vamos ter que inventar uma máquina que vai acompanhar eu ciscar para lá e para cá. Então, pessoal, o ensinamento de hoje, abrindo aqui ao acaso, é do livro Fonte Viva. Fonte Viva, esse abençoado livro do Chico, né? Que caiu aqui na página 145. E nós vamos estudar junto o que é espiritualidade, qual o ensinamento que a espiritualidade nos proporcionou na tarde de hoje. Aqui tem, lá em Filipenses, né? Quem tiver a Bíblia e quiser consultar lá depois, lá está em Filipenses 3:2. Filipenses, capítulo 3, do versículo 2. Muito bem. Lá diz assim: guardai-vos dos cães, Paulo de Tarso. Veja bem, guardai-vos dos cães. Isso quer dizer que todos nós temos que nos precavermos dos cães ferozes. Aí ele começa, Emmanuel, através de Chico, começa nos dizendo: somos imensa caravana de seres na estrada evolutiva, a movimentar-se sob o olhar divino do pastor. Então, nós somos uma caravana imensa, né? Que estamos aqui na Terra na estrada evolutiva. Nós estamos aqui para nos tornarmos melhores, né? Seguindo a sugestão de Jesus quando nos disse: sede perfeito como o vosso Pai Celestial o é. Muito bem. E nós estamos sob o olhar divino. Então, nós estamos sob o olhar de Deus, dos mensageiros de Deus, que está nos ajudando, nos protegendo. Muito bem. Em demanda de esferas mais altas. Ele continua: em verdade, se prosseguirmos caminho afora, magnetizados pelo devotamento do condutor divino, inegavelmente, somos também assediados pelos cães da ignorância, da perversidade e da má-fé. Então, isso quer dizer o quê? Nós estamos na Terra. Estamos sendo assessorados pelos mensageiros do nosso Senhor Jesus, pelos arautos de Deus, recebendo proteção. Porém, simultaneamente a essa proteção, nós também estamos cercados de cães ferozes. Estamos com o bem e com o mal. Assessorado, fustigado pelo bem e pelo mal. Não vou dizer assessorado, mas fustigado, tentado pelo bem e pelo mal. Muito bem, vamos continuar aqui nessa reflexão. Aí ele fala: quando a gente se refere a cães, Paulo de Tarso não mentaliza o animal amigo, que é o símbolo da ternura e fidelidade após a domesticação, né? Então ele quer dizer que quando Paulo de Tarso fala cães ferozes, ele é uma força de expressão, né? Paulo de Tarso reportava-se aos cães selvagens, que são aqueles cães impulsivos e também ferozes. No rebanho humano, então existe o rebanho dos cães ferozes, daqueles domesticados também, mas no rebanho humano encontraremos sempre criaturas que os personificam. Então, no nosso meio social, existem irmãos nossos ignorantes que personificam os cães ferozes, os animais ferozes. E muitos deles agem com mais crueldade e ignorância do que os próprios animais. Aí é que está.
Aí ele fala aqui, ó, são adversários sistemáticos do bem, que são os adversários do bem. Olha, vocês vejam que muito antes de Jesus chegar aqui, ele já era perseguido, antes da chegada dele. Não lembra que mandou matar 2.000 crianças à procura de Jesus? Aí ele continua, atassalham reputações dignas. Olha o que eles fazem. Atassalham reputações dignas. Estimam também a maledicência. Quanta maledicência a gente não vê em todo o meio social, em ambiente de trabalho, até em casa, na casa, na família existe maledicência. Um familiar joga um contra o outro. Aí ele continua, essa maldade que existe em nossos meios exercitam a crueldade, sentem prazer com a imposição tirânica que lhes é própria. Está vendo? Desfazem a conceituação elevada e santificante da vida. Desarticulam o serviço dos corações bem-intencionados. Meu Deus. Atiram-se desvairadamente à substância das obras construtivas, procurando consumi-las ou pervertê-las. Enquanto existem pessoas que criam coisas para facilitar a vida humana, existe aquele que se utiliza dessas criações para destruir. Existe o que constrói e existe o que destrói. Em nossos meios é o que mais tem. Aí ele continua, eles vomitam impropérios e calúnias, gritam, levianos, que o mal permanece vitorioso, que a sombra venceu, que a miséria consolidou o seu domínio na terra, perturbando a paz dos servos operosos e fiéis. Olha quanta maldade. Então, a terra está infestada, não é? De espíritos, não é? Desencarnados, né? Espíritos que vivem, estão aqui na terra, especificamente, então, somente para nos prejudicar. Evitar o progresso, a evolução do ser humano. E existem também os espíritos encarnados, que são as próprias pessoas que têm a maldade inserida no seu próprio sentimento. E ainda são assessorados por aqueles, não é, que têm um sentimento compatível com o seu. Aí ele continua, e quando o micróbio do ódio ou da cólera lhes excita a desesperação, ai daqueles que se aproximam generosos e confiantes. Tá vendo? Olha só. E quando o micróbio do ódio ou da cólera lhes excita a desesperação, ai daqueles que se aproximam generosos e confiantes. Ele continua, é para esse gênero de irmãos que Paulo de Tarso solicita de nós, outros, a conjugação do verbo guarda. Para eles, pobres prisioneiros da incompreensão e da ignorância, resta somente o processo educativo no qual podemos cooperar com amor, competindo-nos reconhecer, contudo, que esse recurso de domesticação procede originariamente de Deus. Então, pessoal, fica aí para a nossa reflexão esses ensinamentos que todos nós temos que nos precavermos, pessoal. Temos que nos precavermos com relação a esse perigo que todos nós corremos. Porque aqui na Terra, qual o perigo que a gente corre? Contra os nossos inimigos, contra os inimigos de Deus, contra os inimigos do nosso Senhor Jesus Cristo, que sempre estiveram aqui na Terra. Então nós temos que nos precavermos contra dois inimigos ferozes. Um é o externo, que são esses mesmos adversários de Jesus, né? Os nossos adversários. Mas existe um outro inimigo pior, em que nós devemos nos precaver também, que são nossas atitudes, ação e pensamento. Porque o mal está aí fora. O mal está aí fora, fazendo o trabalho dele, o papel dele. Agora, cabe a nós outros fazermos o nosso. Nós temos que fazer o nosso.
Nós temos que fazer a nossa parte. Porque todas as vezes que nos desviamos do caminho do bem, nos tornamos com essas atitudes e pensamentos vulneráveis. E é justamente isso que eles querem. Eles ficam atentos à nossa vulnerabilidade para nos atacar. Nós é que abrimos a porta para eles. Por isso é importante educar principalmente o pensamento. Né? Não devemos nos permitir que pensamentos que não sejam de Deus permaneçam dentro de nossa cabeça. Então, é importante salientar que o maior inimigo que nós temos aqui na Terra somos nós mesmos, nossas atitudes, ação e pensamento. Por isso que o Evangelho fala, conhece-te a ti mesmo. Nós precisamos nos conhecermos. Por que eu tenho inveja? Por que eu tenho ciúme? Por que eu ainda me irrito? Por que eu sou melindroso? Tudo isso são portas abertas para as forças do mal. Então nós temos que nos amar. E se nós nos amamos, nós não devemos nos permitir que pensamentos que não sejam de otimismo, de esperança, de fé, de caridade, de paciência, de compreensão, de complacência, de transigência, ganhem corpo dentro da gente, pessoal. Porque nós trazemos dentro de nós vícios, não é? Hábitos, maus hábitos e vícios de outras eras, que querem ganhar força no presente, estão nos arquivos de nossa memória querendo ganhar força no presente. E nós temos que transformá-los, educá-los, civilizá-los. Vou dar um exemplo melhor. Digamos que a gente já falamos isso aqui anteriormente. Digamos que a gente pega um cabo de vassoura ou outra coisa qualquer, começa a cutucar um cachorrinho pudo, desses mais mansos que existe. Vai chegar uma hora que esse cachorrinho, ele vai rosnar, vai latir, vai mostrar os dentes. Uma hora ele vai fazer isso. Porque é o meio de defesa que ele tem. Ele é um animal irracional. Porém, se uma pessoa nos irrita, nos tira do sério, nos distrata, uma pessoa nos ofende insistentemente, nós não podemos reagir como um animal. Quem reage é o animal, porque ele é irracional. Não tem inteligência, não pensa. E ele, com meio de defesa, ele vai revidar. E nós não podemos revidar. Nós não podemos reagir como um animal. Ao invés de reagir, nós temos que agir imediatamente, instantaneamente, para conter o nosso impulso ainda animalizado. Exatamente igual ao do animal. Nós não podemos nos permitir a isso. Porque nós somos inteligentes. A maior inteligência que habita todo o universo depois de Deus somos nós, os espíritos. Não existe outra inteligência no universo, somos nós. Então, se nós somos inteligentes, então nós temos que aprender a nos educarmos, nos civilizarmos. Nós temos que conter os nossos impulsos, nossas tendências e nossas predisposições. Porque o maior inimigo que nós temos na Terra somos nós mesmos. E, aliás, Deus nos colocou na Terra especificamente para que nós possamos realizar esse trabalho do nosso eu. Evangelizar e cristianizar a nossa própria personalidade, contendo maus pensamentos, maus sentimentos. Nós estamos aqui na Terra especificamente para realizar o trabalho da evangelização, cristianização, da sublimação dos nossos sentimentos. Porque os nossos sentimentos ainda são animalizados. Nós deixamos que os vícios, os hábitos do passado, em que nos comprazíamos no mal durante séculos, ganhem força no presente. E no presente momento nós estamos aqui para nos educarmos. Essa é a verdadeira finalidade de todas as pessoas na face da Terra. Todas, sem exceção. Todos nós estamos aqui para nos evangelizarmos, nos cristianizarmos, nos civilizarmos, nos moralizarmos. Essa é a nossa tarefa. Domar o inimigo
que está dentro de nós, porque ratificando o que Kardec falou. Porque Kardec fez a pergunta inteligente: como é que se reconhece o verdadeiro espírita? Resposta dos mensageiros de Jesus: todos nós estamos aqui na Terra para o verdadeiro espírito é aquele que está aqui para sua transformação moral. Então nós estamos aqui para nos transformarmos moralmente, a nossa personalidade. E também por aqueles que conseguem domar os seus impulsos, suas más tendências, suas más inclinações. Essa é a tarefa de todos nós. Todos nós estamos aqui na Terra especificamente para isso. Para domar nossas más tendências e nossas más inclinações, que surgem naturalmente, instantaneamente. Vou dar um outro exemplo para finalizar a nossa reunião. Às vezes, a gente, uma pessoa, amigo da gente, ou às vezes um parente, fala uma coisa que a gente não gosta, e aí a gente, agindo pelo impulso, a gente vai lá e revida e ofende a pessoa. Só que depois a gente se arrepende. E aí, a gente, através do sentimento de culpa, a gente começa a sofrer intensamente. Aí a gente fala: meu Deus, por que eu respondi? Por que eu não tive um milésimo de segundo para pensar? Porque se eu tivesse tido 1 milésimo de segundo para pensar, eu não teria revidado dessa forma. Então, por que a pessoa não teve 1 milésimo de segundo? Por que foi automático? Porque isso é um hábito, um vício de outras eras. Fomos educados assim. Adquirimos esse tipo de hábito. Agora, nessa existência, não. Nós estamos aqui especificamente para realizar esse trabalho, de conter essas más tendências, essas más inclinações. Fica aí, portanto, para nós outros, esse ensinamento da noite de hoje. Que vocês me desculpem que aos poucos eu vou aprendendo a lidar com essa tecnologia. Então, uma boa noite para todos e que o nosso Senhor Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, o médico das almas e dos enfermos, sempre nos dê a inspiração necessária nas decisões a tomar. Não façamos nada sem consultar Jesus, por favor. Porque nós estamos atravessando um momento muito delicado. Agora é o momento exato de colocarmos em prática toda a teoria que nós adquirimos. Agora é o momento exato. Tá bom, pessoal? Então, uma boa noite para todos e que Jesus nos abençoe.